A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945, envolvendo nações de todos os continentes. Foi o maior conflito da história da humanidade. Iniciou em 1º de setembro de 1939. Tropas alemãs invadiram a Polónia. 2 dias depois, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A Polónia foi derrotada pela Alemanha nazista e pela União Soviética. Fases. A guerra pode ser dividida em 3 fases. A supremacia alemã, o equilíbrio de forças e a derrota do eixo. Grupos envolvidos. Os aliados. Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. O eixo. Alemanha, Itália e Japão. Consequências. Estima-se que a guerra causou a morte de cerca de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. O regime nazista assassinou cerca de 6 milhões de judeus no Holocausto. Fim. A guerra terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram a rendição incondicional aos americanos. Brasil. O Brasil declarou estado de beligerância contra a Alemanha nazista e a Itália fascista em 1942. Foi o único país da América do Sul a enviar soldados para lutar na Europa. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, a Ásia e a Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes. Inclusive o Brasil pode ser organizada em 3 fases distintas. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos e o eixo Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Veja mais sobre a Segunda Guerra Mundial em https://golpear-brasil-escola-wall.com.br. Golpear Historia. Segunda Guerra Mundial, ATM.